Temas Acadêmicos 2017. A plataforma Temas Acadêmicos apresenta aos estudantes 3 possibilidades de aquisição de produtos. A primeira se refere única e exclusivamente para os estudantes da área de Administração e Gestão de Empresas. Trata-se dos temas que podem ser escolhidos, na verdade, temas acadêmicos voltados à elaboração de trabalhos de conclusão de curso, TCC, e monografias científicas, mas também são temas voltados a diversas outras modalidades de trabalhos acadêmicos. O caso específico aqui, vamos apresentar o material de apoio. No material de apoio, a plataforma oferece um material de apoio destinado à elaboração de trabalhos acadêmicos em todos os níveis, áreas e modalidades. Este pacote tem um custo de R$ 39,00. O que entregamos? No pacote individual, nós entregamos um material de apoio, como dito anteriormente, pelo valor de R$ 39,00. Nós vamos fazer uma explicação detalhada da composição deste pacote. A construção do trabalho acadêmico exige rigor metodológico, pesquisa aprofundada e elaboração da redação de acordo com os parâmetros científicos. Este material de apoio destina-se a todas as áreas acadêmicas e fornece conteúdos relevantes para a elaboração de trabalhos em todos os níveis e modalidades. Pois bem, tem como finalidade auxiliar no trabalho de conclusão de curso TCC, monografia científica, trabalhos acadêmicos em geral, para todas as disciplinas, resenhas, dissertações, estudos de caso, mesa redonda, semana de estudos, simpósios, resumos analíticos, seminários temáticos, artigos científicos, elaboração de projetos científicos em diversas modalidades, graduação, especialização, MBA, mestrado e doutorado, além da dissertação de mestrado, tese de doutorado e outros. Especificando o que contém cada um destes itens. O material de apoio para a elaboração de trabalhos acadêmicos, a primeira parte retrata uma explicação completa da ABNT NBR 14724, informação e documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. O aluno receberá esta primeira etapa com o comentário completo da normalização ABNT 14724, passo a passo, contendo toda a parte externa e a parte interna do trabalho acadêmico. Toda a formatação do trabalho, capa, lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário. E também os elementos textuais, a maneira pela qual o estudante e o acadêmico deverão proceder para a elaboração satisfatória da introdução, do desenvolvimento do conteúdo, do corpo do trabalho através de capítulos, conclusão, e também os elementos pós-textuais, a maneira correta de se elaborar as referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Lembramos que nós temos aqui uma explicação detalhada de página por página que compõe o trabalho de conclusão de curso, no caso específico, a monografia. E também trazemos uma explicação dos principais conceitos e a formatação dos trabalhos, que é, na verdade, a digitação adequada, de acordo com as normas da ABNT. Esta é a primeira parte do material de apoio. Em seguida, nós trazemos um suporte textual para a elaboração de trabalhos acadêmicos em todos os níveis.
Do que se trata este suporte textual? Muitos estudantes encontram dificuldades expressivas na elaboração do trabalho acadêmico na parte da escrita. Por exemplo, ao iniciar um parágrafo, ele encontra uma dificuldade para iniciar a frase. Então, nós temos aqui um conjunto de frases que servem de início, de inspiração para que ele possa, de fato, começar a escrever o seu texto. Por exemplo, contudo, segundo o autor, tais procedimentos são relevantes para o entendimento da gestão de pessoas. Você quer começar, por exemplo, um capítulo e não sabe como proceder. Então, nós temos aqui vários exemplos, né? A construção dos conceitos na área da gestão estratégica é imprescindível para o entendimento das características e assim por diante. Ou este capítulo tem por finalidade específica. Pretende-se com este estudo abordar os principais aspectos da gestão empresarial e assim por diante. Esta é a segunda etapa. Lembrando que o próximo item traz dicas importantes para a redação do trabalho acadêmico, direto ao assunto. Veja só, a construção e a estruturação do texto sobre o tema em estudo, ou seja, do trabalho, necessariamente é composto por um conjunto de conceitos bem definidos e imprescindíveis à qualidade e seriedade metodológica da pesquisa. Aqui nós estamos falando da constelação conceitual que deve acontecer, ou que deve ser apresentada no decorrer do trabalho acadêmico. Sem milagres, a leitura rigorosa e atenta dos textos selecionados revelará a qualidade da escrita do trabalho. Ler para entender, interpretar e descrever o pensamento do autor. Criticar de forma argumentativa, afirmando ou negando, concordando ou não sobre o pensamento do autor. E aqui, evidentemente, este estudo acabará revelando a capacidade do estudante em elaborar as citações diretas e principalmente as citações indiretas. No próximo tópico, nós trazemos aqui dicas e orientações metodológicas importantíssimas para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, que são os principais conceitos e argumentos que são levados em considerações na construção de um texto adequado. Então, nós temos aqui os tipos de argumentos. São, na verdade, 8 argumentos. Como exemplo, o argumento por generalização apressada. Trata-se de um argumento falacioso, de raciocínio falso, pois tendem a universalizar precipitadamente uma conclusão, transformando-a numa regra, sem a devida precaução em avaliar um número de casos significativos para se inferir uma conclusão. Por exemplo, argumentar que o cigarro não é um fator de risco para abreviar a longevidade, pois há um número expressivo de idosos que são fumantes. Observa-se que tal falácia, ou seja, que este raciocínio aqui falso, está relacionado ao raciocínio indutivo, quando as amostras não são selecionadas e avaliadas com critério e rigor científico. A avaliação destes argumentos aqui, que possuem estas entradas em latim, são relevantes para que você evite estes tipos de falácias no decorrer da estruturação de seu trabalho acadêmico. Na próxima aula, nós trazemos aqui dicas e orientações para a elaboração de projetos de pesquisa, de trabalhos de conclusão de curso e de outras modalidades. Por exemplo, quando o professor na área de metodologia inicia a proposta de construção do trabalho, antes de tudo, o estudante e o acadêmico deverá proceder na elaboração de um projeto de pesquisa. E aqui nós trazemos uma sequência lógica para a elaboração de um trabalho e o que ele deve conter. Ou seja, elaborar um tema específico, saber delimitar o tema, estabelecer objetivos gerais e específicos, apresentar uma justificativa e relevância do estudo, ou seja, da pesquisa,
saber levantar hipóteses relevantes, explicar a metodologia a ser empregada, discutir a fundamentação teórica e conceitual, além de estabelecer um cronograma de trabalho para o encaminhamento do mesmo. E aqui nós trazemos a parte estrutural, a parte lógica de um projeto de pesquisa. Todos os itens que o compõem. Capa, folha de rosto, resumo, objetivo, geral e específico, justificativa, problema, o tema, hipótese, metodologia, fundamentação teórica e revisão da literatura, além do cronograma, dos instrumentos de pesquisa e da elaboração das referências. Este próximo tópico trata-se da caneta de ouro, que é um editor de texto prático e intuitivo para a elaboração de trabalhos e de textos acadêmicos. Em outras palavras, a partir do momento em que o estudante faz uma seleção adequada de uma bibliografia relevante sobre o tema de estudo, estas obras clássicas, a partir do momento em que elas são estudadas pelo candidato, as citações, as partes dos textos que lhe interessam deverão ser abordadas de forma adequada e comentadas. Nós trazemos aqui, então, um arquivo onde o estudante poderá baixá-lo e descompactá-lo. A partir do momento em que ele estabelecer este processo, cairá para esta página, neste processador de texto do Word, projetado pelo Microsoft Word 2007 e compatíveis com as versões seguintes. Basta entrar. Aqui nós temos um tutorial de apresentação de como o estudante deverá proceder. A primeira coisa aqui, nós temos um exemplo completo e consolidado desta página, que dá uma ideia geral de como é que funciona esta paginação. Ou seja, eu tenho um livro que foi consultado, no caso específico aqui, Gestão de Pessoas, do Hidalberto Chiavenato, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Aqui nós temos a citação direta da ABNT, a maneira correta de se proceder, e a citação indireta. Lembrando que a citação direta é, na verdade, a transcrição literal do texto do autor, com ou sem cortes. Na ABNT, citação indireta, nós temos a maneira correta de se fazer este apontamento. Como é que nós começamos? Você identificará no livro uma parte que lhe chamou a atenção ou que condensa exatamente o pensamento pelo qual você pretende transcrever em seu trabalho. Vejam só, nós retiramos aqui da obra do Chiavenato, de 2014, na página 159, este parágrafo. Com este sinal de supressão, significa que cortamos uma parte que não nos interessava como citação direta. Então aqui nós temos uma citação direta porque trata-se do texto do autor, no caso específico aqui, com supressão. Supressão são estes sinais. Muito bem. A partir da leitura deste parágrafo, o que nós fizemos? Identificamos estas palavras-chave, retiradas, evidentemente, da citação direta. A partir da elaboração desta citação direta, eu vou construir o meu primeiro parágrafo, fazendo referência a quem? Fazendo referência ao autor, de acordo com o seu texto. Vejam só, funciona como uma introdução. Eu pretendo defender uma ideia, começo a construção do parágrafo e, através de um argumento de autoridade, cito o autor. E a citação indireta, a posteriori, ou seja, após a transcrição ou a citação direta do autor, eu construo um novo parágrafo como se fosse um parágrafo de conclusão. Então, a primeira parte é fazer a transcrição, a citação direta do autor. A segunda
fazer a seleção das palavras-chave, nós podemos observar que todas estas palavras-chave, elas aparecem aqui no texto, que são os conceitos fundamentais. Então, eu tenho a introdução, a citação do autor e a conclusão. Sempre desta forma. Observem bem, a citação indireta a priori é um texto elaborado com as minhas palavras. Aqui nós temos a citação direta, que são as palavras do autor. Nós estamos aqui fornecendo os créditos, fazendo a citação de sua obra, o ano de publicação e a página. E este texto é um texto elaborado pelo estudante, que é uma citação indireta. No processador de texto caneta de ouro, então nós temos um tutorial de explicação. Você poderá, por exemplo, clicar aqui na exclamação. O sistema trará para você a explicação, a visualização do exemplo, de como você deverá proceder para a realização e concretização dos seus textos. E depois você poderá se utilizar da plataforma, que são os arquivos de citações diretas e indiretas a serem utilizadas efetivamente. Nós aconselhamos que você comece a construção do seu trabalho acadêmico a partir da seleção das citações diretas. Faça uma seleção dos livros importantes, dos capítulos que de fato você pretende se concentrar para estudá-los, selecione estas citações e comece desta forma. Veja só, nós temos aqui o documento número 1, faça uma seleção da obra, aponte esta obra logo acima aqui, que é a bibliografia consultada, já estabeleça a maneira correta de fazer a citação indireta de acordo com a BNT e a citação indireta também. Transcreva o texto, inicialmente do autor aqui, faça a seleção das palavras-chave. Em seguida, construa uma introdução referente à citação direta. Nós chamamos então da citação indireta a priori, ou seja, qual é o texto que vem em primeiro lugar. Depois da construção do primeiro parágrafo, aqui nós já temos a citação direta, o estudante deverá escrever aqui com as suas próprias palavras a citação indireta a posteriori, ou seja, o texto do próprio estudante. Com isso, você já tem uma página de trabalho bem elaborada, com a introdução de um assunto, o argumento de autoridade aqui do autor, que é a transcrição direta, e mais um parágrafo de comentário acerca do que foi escrito acima. E assim, você deverá proceder na construção dos demais itens. Lembrando que nós temos aqui um exemplo completo, caso você queira fazer a visualização. Então ficaria desta forma, conforme destaquei anteriormente. Vejam só, nós temos aqui o título de um capítulo, uma transcrição em forma de epígrafe, aqui um parágrafo de introdução, o primeiro subitem, aqui nós temos aquela citação indireta, a citação direta e, por fim, vejam só, a citação indireta a posteriori. Então, repetindo, eu copiei e colei na minha página em definitivo a minha citação indireta a priori. Aqui eu tenho a citação direta do autor e aqui eu tenho a citação indireta, que é um texto meu, lembrando que é uma citação a posteriori. Lembrem-se que todas as palavras-chave, elas aparecem tanto no primeiro parágrafo, quanto no terceiro parágrafo. Ou seja, revela a apreensão essencial destes conteúdos. E isto é que nos importa como procedimento para a elaboração de um trabalho acadêmico
com uma envergadura que ele merece. Voltando à plataforma, no próximo tópico, nós vamos ter a visualização da estrutura do trabalho acadêmico. É como se fosse um preview de todo o andamento de seu trabalho, da parte externa, que é a capa e a lombada, da parte interna, que possui 3 subdivisões, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nos pré-textuais temos a folha de rosto, que é obrigatório, a errata e a folha de aprovação, que também é obrigatório, a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua vernácula e resumo em língua estrangeira, que são elementos obrigatórios também, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos, e nós temos aqui o sumário, que também é obrigatório. Depois, a elaboração da introdução, desenvolvimento e conclusão, que também são elementos obrigatórios. Depois, elementos pós-textuais, referências, que trata-se também de um elemento obrigatório, glossário, apêndice, anexo e índice. É importante que o estudante tenha este boneco da monografia em mente, sempre fazendo o acompanhamento do seu trabalho. Aqui nós trazemos uma lista das áreas relacionadas à administração e gestão, que são voltadas aqui para a área de pesquisa acadêmica. Vale lembrar a importância da escolha de uma sub-área para a elaboração do seu trabalho. Evidentemente que a enumeração destes itens ela é muito superior àquelas elencadas aqui, mas você poderá fazer uma escolha com precisão do tema a ser desenvolvido no decorrer do seu trabalho. Nossa plataforma inicialmente traz temas relacionados à área de administração e gestão. Posteriormente, nós desenvolveremos temas relacionados às demais áreas do conhecimento científico. E aqui, e por fim, nós teremos um vídeo explicativo para a utilização do material de apoio para a elaboração dos trabalhos acadêmicos. Em concluir, nós oferecemos a você um certificado para que você tenha como documento a realização de todas essas etapas apresentadas até aqui. E com isso, o material de apoio ele tem por finalidade auxiliar o estudante acadêmico no processo de elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Lembrando que inicialmente é importante que ele tenha bem concreto e em mente que nós não fazemos nenhum tipo de trabalho acadêmico, nós fornecemos um material de estudo e de apoio para que ele tenha um princípio norteador onde ele possa de fato ter segurança para a elaboração de seu trabalho acadêmico.